Faz tempo que não vinha por aqui no Enriquecendo com o Henrique e hoje estamos aqui para falar de amor. É isso aí, vamos falar de amor. Quantos amantes da vida, fugaz alegria, tão pouco prazer. Uau! Será que a gente mistura amor com prazer? Vamos lá, Henrique já está chegando aqui, vamos nós. Henrique. Aline, bem-vinda, minha querida. Hoje estamos aqui nesse tema bala, que a gente gosta, que a gente ama. Bom dia, Henrique! Bom dia, bom dia. Tudo bom? Que bom te Graças, ver. Faz tempo que eu não te via. eu também. Faz tempo que não via você, de estar aqui com vocês. Semana passada não deu, tivemos que adiar um pouco nossa live Pois é. e estamos aqui numa bateria de exames, vai estar tudo certo por aqui. Só Você tá bem, rotina. né? Tá bem, A é. gente te ama, Henrique. Fica aqui, né? Queremos te ver bem, queremos te ver bem. Mas tá tudo certo com você, né? Que bom. Tá tudo certo, sim. E é bom chegar assim numa live onde estão cantando afinadamente, né? Muito bom, muito bacana. Esse com paixão, né? Com paixão. Você sabe que eu sou essa visceral, né? Se não É, é. tivesse amor, de nada valeria. Que vida é essa, Henrique? Vamos falar de amor hoje. Afinal de contas, o que é o amor? Há tantos amores aí, né? Há tantos amantes, há tantos amores, há tantas histórias, há tantos desamores. Eu vou Tantos deixar essa amados bola também, para né? você. Eu vou deixar essa bola para você, porque eu sou a romântica, eu sou a poética, eu sou mesmo, eu sou uma inveteravelmente apaixonada. Mas eu não sei se a paixão ela tem tanto a ver com esse amor. Henrique, nos fale de amor, por favor, mas fale com amor. Falar com amor é bom. Olha só, bom dia a todos. Olha quem chegou, Mari Zanlucci, a Neuma, a Aline. A Mari participou com a gente no programa Libera Libido, né? Muito bom, Uau, enriqueceu lá o quadro. Bom, coisa olha, a questão do amor, ela, como você trouxe, são tantos amores, tantos amados, tantas percepções. A ideia de amor já se modificou durante eras, gerações, de diversas formas, de diversas maneiras. Por exemplo, a ideia romântica do amor ela é bem recente, século XVIII. A gente começa a ter uma ideia muito próxima de beijo na boca, a ideia de entender que beijo é romântico, leva ao amor. Os gregos, vamos voltar um pouco, os gregos vão pensar nesse amor de outra forma. E hoje, mais uma vez, a gente reforça isso, né, Léo, que vamos fazer com que, vamos tentar fazer que nós possamos pensar sobre tudo isso. Sem nenhuma conclusão, mas mostrar que a nossa ideia da vida ela se modifica de acordo com a época e com a nossa sociedade. Bom dia, Reginaldo, sempre bom tê-lo aqui conosco. muito bom. Então, a primeira coisa a se pensar é que talvez a ideia que tenhamos, ou que você, né, vocês que estão nos assistindo, tenham sobre o amor, provavelmente é diferente do que o seu coleguinha tem sobre o amor, do que sua paquera no mundo virtual tenha sobre o amor. E isso, por si só, esse encontro de mundos num mundo tão globalizado, já causa algum tumulto, alguma angústia, algum tipo de sensação de não compreensão. Nós sabemos que as palavras é uma tentativa para que nós possamos nos expressar e se comunicar. Mas as palavras, antes de tudo, segundo Lacan, elas são as palavras nos atravessam para que nós possamos nos tornar conhecidos, significado, simbolizados nessas palavras, para que possamos então ser aceitos numa determinada sociedade. Então por aí a gente já tem vários problemas aí em relação a como eu me entendo e como eu vou entender o outro. Então, peraí. Nós não vamos conseguir dar uma definição de amor por existirem vários amores, né? Desde um cuidado, desde uma atenção, e muitas vezes desde uma desatenção, né? Porque há os amores platônicos, há os amores, como é que eu vou, simbióticos, né? E
Ok. Oi? Isso é muito. Foi uma chamada que entrou aqui. Isso é muito mais do que eu podia imaginar. Eu achava que não havia tanto amor simbiótico, tanta carência, né? Essas coisas que a gente chama de amor. E às vezes, Henrique, eu acho que o amor é muito mais profundo do que apenas uma simplicidade. A gente esqueceu, às vezes, fulano não ama. Né? É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, principalmente da igreja, aquela história assim, que nos últimos dias o amor de muito esfriará. Mas peraí, eu sei que a gente não vai definir o que é esse amor. Você trouxe essa questão do Lacan, que eu achei muito interessante. Eu acho que um dia eu vou ter que ler Lacan só por causa do Henrique, né? Porque eu fiquei no Freud, tá? Eu não fui mais além disso. E você fala que as palavras, elas dão um significado daquilo que subjetivamente nós sentimos. Eu acho que isso é muito profundo. Porque, assim, se subjetivamente nós sentimos, às vezes nós nem sabemos que sentimos o que sentimos. Henrique, por que você deixa a nossa cabeça com um nó? Conta pra gente. Só queríamos falar de amor. Eu até coloquei no meu story aquela canção do Sérgio Pimenta, que já nos deixou há 30 anos. Eu acho que ela é tão atual, porque ele diz assim: vamos fazer amor, vamos dar uma flor, tentativa de buscar sentido. Que nós queremos buscar sentido com esse amor, né? Que nó é esse, Henrique? Por favor, help us. Olha, deixa eu só. A Mari aqui já colocou uma pergunta, uma questão aqui. Acho que a maioria espera mesmo do amor. Acho que a maioria espera o mesmo do amor. Mas a maneira de expressar e sentir deve ser diferente, é isso? Acho que em cima da sua questão, né? Porque esse nó todo. Primeiro porque quando nós estamos, se a gente pensar nas eras, em momentos históricos da humanidade, num momento mais primitivo, o que seria o amor? O que é o amor para vocês? Como que vocês identificam o amor? Cada um de vocês dá uma refletida sobre isso. Qual foi a ideia de ter um par romântico, um par que esteja ali contigo, seja romântico, não romântico? De onde isso surgiu? Eu acho que esse é o ponto, para nós começarmos a pensar como nós vamos simbolizando a vida. Como que essa vida vai ganhando significado e nós vamos sustentando esse significado. Eu lembro de que, até a minha época, por exemplo, tinha-se muito uma ideia de um príncipe, aquele homem que chegaria, que conquistaria. Ainda uma ideia bem patriarcal, né? Ou seja, onde romantizada dessa ideia do amor, até muito vista a partir dos desenhos, dos filmes. Ainda temos. Ainda temos, né? Temos bastante isso e ao mesmo tempo nossa sociedade já se alterou bastante, já faz algum tempo, sobre essa ideia de que uma determinada pessoa vai nos salvar de um determinado lugar, vai nos tirar desse lugar. E é realmente como você falou, nossa sociedade judaico-cristã, ela carrega um formato. Os europeus, que também têm a sua influência, carregam outro. Então, de era em era, vão ser diferentes. Por exemplo, Platão, lá na República dele, no livro A República, ele vai falar sobre a polis. Ele vai falar que uma sociedade, para funcionar, não foi testada. Tá? Então, assim, lembrando que tudo que a gente falar aqui, trazendo alguma informação, algum texto, vale a pesquisa depois. Ou seja, são informações, não necessariamente é uma opinião, são informações de como as pessoas foram pensando a vida. Então, Platão, ele vai dizer que uma sociedade que poderia funcionar, ele chama dessa polis, seria assim, ó, tanto homens quanto mulheres não seriam, então, empossados, não teriam um dono, porque a ideia do amor hoje ainda é assim, essa figura é minha, de posse. E eu não divido com ninguém. Peraí. Aí eu diria, gente, eu já estou demais, né? Mas aí eu lembrei agora de Ivan Lins, né? Quando ele diz a Madalena, oh, Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite, quem do meu amor duvide. Porque assim, não dá para dividir o amor. Desculpa, a nossa cabeça ainda está assim. Muito eu bom. Vou te deixar lá. Muito bom. Não, mas é muito importante esse contraponto, porque
Porque é muito isso. Então o amor tem várias características lá no grego. Então o Platão ele vai trazendo essa ideia de que, ó, será que se nós não fôssemos possuídos pelo outro, no sentido de posse, a sociedade seria menos egoísta e teríamos menos guerra? Ou seja, quando eu não preciso possuir, eu não preciso guerrear. E esses filhos que nascem dessas relações, e se eles fossem de todos, todos cuidassem desse filho? É uma ideia utópica, mas ele começou a refletir sobre isso, sobre essa possibilidade de não guerrear sobre as relações de uma sociedade. E na própria Grécia, então, nós vamos ter o amor eros, o amor filos, o amor ágape. Tem outros tipos de amor também, né? Que é o amor erótico, o amor de pai para filho, o amor de irmãos. Toda essa relação de como é o amor. Mas, se a gente trouxer um pouco mais para a nossa atualidade, momento contemporâneo, pós-modernidade, né, onde nós estamos vendo agora, a ideia que tem surgido e já tem, como eu disse, pelo menos uns 15 anos, no mínimo, uma ideia de poliamor. Não são todas as pessoas que entendem isso, não são todas as pessoas que vão participar desse movimento. Mas nós já temos hoje na sociedade diferentes tipos de amor e possibilidade de expressão. Não se podia se expressar de outra forma há algum tempo. Era só de um formato. E aqueles que tinham algum tipo de desejo diferente do formato padrão, precisavam guardar a sua forma de existir para si mesmo. Então, hoje é possível. Hoje nós somos possíveis nessa escuta. Tem uma pergunta aqui, Reginaldo, mas você quer falar. Vamos lá. Antes da pergunta do Reginaldo, eu queria dizer, você chamou o amor agora de forma de existir. Quando você falou assim, eu consigo ver duas coisas ali. Primeiro, como o mundo foi se tornando de uma maneira diferente, o número de informações que a gente tem hoje é mais rápida, né? Porque é tudo mais rápido. Como minha irmã sempre costuma dizer, quando nós chegamos no Brasil há 40 e poucos anos atrás, até receber uma carta da minha avó, era uma semana, era um mês. Hoje é em tempo quase que real. Então, as inúmeras informações são mais rápidas. E eu acho que nós não conseguimos ter tempo até de processar. Talvez a moçada nova, essa tal da geração Z, né? Acho que é a geração Z, que nasceu já no meio do... Cheguei Brasil é ótimo. Quem é que chegou Brasil? É o Marcelo, né? O Marcelo é ótimo, né? Bom dia, Marcelo. Está em São Paulo, Marcelo? De onde vocês estão falando? Todos vocês. Falem com a gente. Cheguei Brasil, Marcelo. Fala, cheguei mundo, porque a gente está no... E eu percebo que quando você fala isso, maneira de existir como expressão de amor, porque essa tem sido a guerra, principalmente dessa última década, né? Dessas questões das pessoas colocarem eu amo dessa forma e você tem que me engolir. Mas também você tem que me engolir, eu que sou a velha de serviço que amo da forma antiga, né? Eu acho que... boa tarde, Almada, do outro lado do Rio. Amei, amei, amei. Boa tarde, vocês estão começando amanhã aí. Boa tarde, é verdade. Eu amo essa coisa de mundo, gente, é muito legal. Mas então, eu detectei essas duas questões que você chamou, porque assim, eu ainda continuo achando que é muito difícil. Araras, que delícia, São Paulo, interior de São Paulo. A Débora. É muito difícil dar um conceito e um significado para o amor. Não é? Chegou a lembrança, senhor. Chegou sim. Você desestabilizou o nosso amor aqui, o meu amor pelo amor do Henrique, pelo amor de vocês. Mas como você fez isso com amor, a gente está te amando, tá tudo certo. Henrique, o que o Reginaldo perguntou? Eu só pontuei isso. O Reginaldo, vamos lá. Reginaldo, como que é o amor para você? Escrevam para nós aqui. Como que é o amor para vocês, em uma palavra? O Reginaldo está dizendo o seguinte: nas tribos indígenas, se não me engano, os filhos são de todos, todos cuidam das crianças. Talvez nas tribos indígenas, da minha casa, da onde eu venho, os filhos pertencem aos pais. Toda a geração indiana, né, que eu venho de uma geração indiana, da parte da minha mãe, filho pertence a pai, né? E eu acho que às vezes Nossa, eu acho que a gente vai abrir muita coisa. Vamos voltar para o nosso amor aqui. O amor é vida, uau, Aline. Amor é vida.
Uau, Amor é muito vida. bom. Seja bem-vindo também, quem entrou agora, Spione. Paulo Seja bem-vindo. Spione, meu Cleusa. A Cleusa amigo, tá também. Olá, tô aqui. Você tô tá aí? aqui. Mamari Liberdade, está dizendo que é querer estar com quem se está. Abrace o novo. Os filhos definitivamente não pertencem aos pais. Acho que são mesmos do mundo. eu tenho que concordar com você. Às vezes, com muita dor, a gente sabe, né? Eu acho que nós somos só mordomos e nos deram a incumbência de cuidar. E, na verdade, quando a gente cuida, a gente passa nós para eles, né? Porque até esse conceito de amor, eu vou. Agora eu vou dar uma de psicanalista, mas não é a minha praia, né? Até esse conceito de amor, Henrique, eu acho que ele é inserido dentro de nós na primeira infância, né? No cuidado que a gente recebe, na maneira como nós recebemos. O amor sustenta o universo. Uau, Paulo Spione. Se a gente E fosse. o, Talvez então por isso que o universo não está sustentado, porque está faltando amor, né? E amor de olha, quem que sustenta esse universo? ó, Eu ó, sabia que essa live não ia prestar. ó, o universo está sustentado, senão estaria um caos. Viu? Apesar que a questão da entropia, nossa, daí entra, é outra live, viu? Olha só, antes de falar disso, o Reginaldo falou: o amor é a essência para uma vida bem melhor. E a Beca está dizendo: enquanto não dão conta de suas próprias vidas, a responsabilidade é dos pais, das crianças, então ela está falando. É interessante que nesse caos do universo ele está sustentado, né? O Einstein já nos provou isso com o manto, né? Que seria a ideia de que o universo não está à deriva, tem um manto, essa matéria negra, enfim. Dá uma boa live sobre isso, de como essa parte escura do universo, essa matéria escura, sustenta o universo. E se trazendo para essa ideia da psicanálise, trazer um pouco da psicanálise agora, do que o Freud pensa, até agora a gente só trouxe questões do tempo e de filosofia. Mas a ideia de que existe um inconsciente que quer se representar, quer se expressar. E o universo é sustentado por esse manto escuro. Mas é uma outra viagem isso de pensamentos, mas dá para a gente fazer uma conexão de como essa parte que sustenta a matéria, ela está ligada a tudo, ligada ao tempo e ao espaço. Então é um tema bastante interessante esse, mas é de uma outro momento. Mas quando a gente pensa no amor em Freud, o que o Freud fala sobre o amor? Tem um texto dele de 1907, que é um texto sobre o amor. Está até aqui ao meu lado. Eu vou pegar aqui para vocês. Que ele vai falar sobre 1910, esse texto, que é a psicologia do amor. Então, para quem tiver curiosidade de saber um pouco o que a psicanálise fala, no meu, tá nesse livro aqui, tá? Não sei se está invertido aí para vocês. Tá invertido, mas deu para entender. Mas o texto chama-se A Psicologia do Amor, tá? E muitas pessoas às vezes têm dúvidas sobre as questões do Freud. Existe muito... as pessoas que geralmente não estudaram profundamente Freud vão ter preconceitos com Freud. Mas Freud foi uma das pessoas com talvez menos preconceito, ou vamos entender preconceito como ideias pré-concebidas, expressadas nos seus textos. Eu não encontro essa leitura no Freud, meu olhar sobre ele, tá? E o que eu vejo da sociedade psicanalítica, sociedade freudiana, nós não vemos assim. Até porque o método psicanalítico é um método que nós chamamos de científico, pela forma de conseguir uma resposta sempre, ou seja, isso é científico. E para Freud ter alcançado tamanha compreensão do desenvolvimento humano, ele precisou se abster primeiro dele, de toda uma ideia. Então, o Freud é o que mais colocou, assim, dentro desse momento, homens e mulheres no mesmo lugar, de igualdade, porque ele trabalhou a ideia da filogenética e do corpo, de como essas células se desenvolveram e depois ganharam uma expressão. Então é bem anterior. Para quem tem curiosidade, não vou falar disso hoje, pesquisem, entrem mais em Freud, se aprofundem, lê algumas coisas que vocês vão ver que
Freud é incrível. O Sigmund é Freud. Ele é Freud. ou Zygmunt, né? Sigmund. Mas quando a gente pensa nessa ideia do amor em Freud, o que ele está falando? Como uma pessoa escolhe o seu objeto amado? Como vocês escolheram os seus objetos amados? Algumas pessoas têm um objeto específico amado, têm uma determinada ideia. Por exemplo, ele vai citar alguns casos, eu vou falar de duas possíveis. Ele não está falando que é assim, ele traz uma ideia. Então, o primeiro seria o seguinte: tem determinados tipos de pessoa que só escolhem, por exemplo, homens que só escolhem mulheres virgens. Tem que ser uma mulher virgem. Mulheres, então vamos trazer para a atualidade. Mulheres que só escolhem homens virgens. Homens e mulheres que só escolhem, que se interessam por pessoas que são comprometidas. Já viu aquela pessoa que a atenção dela, quando alguém é comprometido, desperta? Desperta. Tem um outro caso. Quando o relacionamento está, então, de uma determinada maneira em conflito, essa pessoa começa a amar, começa a desejar mais, a paixão cresce no relacionamento. Quando não tem briga, tá tudo esfria. Então, assim, o que é o amor? Então, assim, eu estou fazendo uma provocação, tudo bem? Para que nós possamos pensar como nós nos relacionamos com essa ideia do amor. E vou repetir uma coisa que eu já fiz em outras lives, que é lembrar daquele filme Matrix. Eu sei que vocês já ouviram isso eu falar várias vezes, mas penso que é muito relevante, porque tem um diálogo, que eu já disse no segundo filme, que o filme Matrix é um pouco complexo, vai falar sobre máquinas, realidade virtual, e o Neo tem um diálogo no trem com um indiano. E ele está personificado ali como uma pessoa, mas ele é um programa de computador, personificado numa pessoa conversando com o Neo. Quem não assistiu, vale o vídeo. E o Neo, que é o personagem protagonista, vai tentar ajudar esse indiano, e ele fala, ele está num problema, ele fala, eu estou fazendo isso, o que ele está fazendo, porque ele ama a filha dele, que é um outro programa. E o Neo, com a dúvida, falou, mas como que um programa pode falar de amor? E aí o indiano diz para ele o seguinte, Neo, amor é uma palavra que significa uma conexão. Qual é a conexão que você faz do amor? Ele devolve para o Neo. Ou seja, quando a gente está falando de sentimentos e de palavras, como essa palavra se significou para você que está ouvindo, para vocês que estão ouvindo. Então, cada uma das pessoas vai entender amor de uma forma. Alguns vão entender amor violento. Então, é isso que o Freud vai trazer a ideia. A sua ideia de amor está ligada a como você foi educado. Como você teve que disputar. Então, voltando para isso. Ok, Léo? Não, é muito interessante. Tem algumas colocações ali. Tem uma que eu até queria comentar, eu não sei quem colocou aqui atrás, que não foi o Reginaldo. Alguém disse uma coisa que eu achei interessante. Amor me lembra de Camões, a Renato Russo. É o não querer mais que bem querer. A letra do Renato Russo de Camões. Foi a Camila que falou isso. Alguém disse aqui, eu acho que foi a Beca, enquanto não dão conta das suas próprias vidas, não foi essa. Foi alguém que falou aqui que eu me lembrei, eu não consegui achar aqui, mas eu me lembrei dessa questão de amor, numa questão de entrega, da Madre Teresa de Calcutá. Qual? Como que é? Assim, o que a gente acharia que a mulher é louca, hoje nós a canonizamos, falamos o máximo dela, mas ela se despojou de tudo que ela tinha, de toda a riqueza dela, e foi lá para a Índia, ficar no meio dos desvalidos, que desvalidos mesmo. É aquela coisa que a gente vê no filme, e assim, se me enfiarem lá naquele meio, eu vou dizer assim, socorro, tire-me desse filme, e o máximo, hipocritamente, eu iria dizer, vou orar por vocês, mas vou orar por vocês na minha casa, porque eu não vou ficar aqui junto com vocês. E eu acho que isso aqui foi, assim, um ato de amor, um ato de entrega de vida, e ela pagou esse amor que ela entendeu, né? Não sei se eu chamaria isso de amor de Deus, amor ágape, mas não é Deus, é a pessoa que fez isso. Foi uma escolha de vida, que não é as nossas escolhas.
Quando você fala assim, eu escolho, e talvez hoje eu gostaria de saber como foi a infância dela. Talvez me ajudaria até a entender a razão dessa abnegação toda. Porque nós temos, ainda continuamos com a nossa mania, e acho que vamos continuar sempre que somos gente, de julgar o outro. De dizer, olha, diante dessa situação, a pessoa não ama. Porque se ela amasse, ela não faria isso, isso, isso e aquilo. Agora, ela não ama aos meus olhos. Mas nos olhos dela, talvez seja um momento que ela falou, pô, tá na hora de dar o meu amor próprio. Eu vou jogar tudo pros ares e vou me embora. E aí você fala, ah, você deixou filho, deixou marido, deixou não sei o que, blá, blá, blá. E nós, os moralistas, estamos aqui sem nunca entender a dor daquela pessoa por causa do amor. Porque eu acho, posso estar errada, que dor anda muito junto com amor. É uma boa, é uma questão interessante sobre o amor, sobre o amado, que foi que a gente falou na semana retrasada, né? A gente terminou com isso, né? Quem é o amor, quem é o amado? Quem é o amante, quem é o amado? É melhor ser amado ou ser amante? E o amado, ele está sempre numa posição de espera. E o amante sempre numa posição ativa, de ir ao encontro do objeto, né? Porque é o amante e o amado, eu espero, eu aguardo. Então, quando pensamos nessa questão, eu tenho que perguntar. Acho que, pensando psicanaliticamente, eu sempre pergunto. E é um bom exercício com as pessoas que nós encontramos na rua. Pergunta para elas como que ela pensa tal assunto. Como que para ela isso significa? Esses são os encontros, né? Nós temos... Por que era necessário não se envolver com outras tribos? Isso é uma prática que era bem pontuada nas tribos antigas, até no Velho Testamento, com os povos tribais. Por quê? Porque se eu me envolver com uma outra tribo que tem outro tipo de relação com o mundo, o meu conhecimento vai entrar em conflito. E como não era um momento que estávamos preparados para desenvolver uma habilidade de segurança fora da tribo, ter outras ideias é perigoso, é morte. É perigoso, mas talvez seja por causa disso, Henrique, que muitas vezes nós guardamos os nossos filhos, né? Tem até uma expressão muito, eu acho terrível, muito machista, né? Que acho que ainda se fala hoje, guardem as suas filhas porque os meus filhos estão à solta, né? Quer dizer, é muito complicado isso, mas nós ainda temos isso. Porque, assim, quando temos uma meia dúzia ainda brigando pelas questões da maneira de amar de hoje, eles estão brigando porque tem muita gente que ainda pensa diferente. E eu vou te dizer uma coisa, ainda acho que quem briga pensa de maneira diferente. É apenas um ato de protesto, porque eu preciso de ser do contra. Principalmente quando eu sou adolescente, jovem, isso faz parte dos hormônios, isso faz parte de nós. A gente faz isso, leva a bandeira para fora, vai fazer alguma coisa. Estou brigando por qualquer coisa, nem que seja porque faltou água na minha casa, sabe? Mas eu preciso fazer isso. E agora achei uma coisa legal, tem mais gente brigando por esse tipo de amor, porque eu acredito que as nossas resoluções, elas são resolvidas dentro de nós. E muitas vezes sem briga. Porque quando eu decido amar, às vezes eu decido amar em silêncio. E ninguém sabe. E eu vou, como a gente diz, comendo pelas beiradas. Tentando chegar, até chegar a esse objeto, porque eu acho que ainda... Henrique, eu não consigo definir de outra forma, mas eu acho que ainda somos egoístas. Ainda queremos objeto de amor para nós. É muito bonito falar. Então nós diríamos que esse tipo de amor egoísta, ele estaria no amor que os gregos chamam de amor no soma, eros no soma. Yeah. Eu cheguei a falar, a gente chegou a falar disso, então a gente tem outros 3 tipos de amor, 3 mundos gregos. Ó. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Ó? Quem chegou? Ercira, Luciano, Wellington, Zeali, Denise. Olha só, muito bom vocês estarem aqui, gente. O Reginaldo
Já leio a resposta do Reginaldo. Deixa eu só trazer essa questão do mundo. Os coraçõezinhos. Muito bom. Coraçõezinhos para nós. Vamos falar de amor de corações. Olha só. Existem os três mundos gregos que eles vão dizer como o nascimento de Eros. O nascimento do amor. Então, quando ele nasce, ele precisa se expressar. Não vou contar todo o conto hoje, uma outra hora eu conto. Mas o Eros nasce, então, e ele precisa se expressar. Ele vai se expressar em três níveis. Primeiro no soma, depois na psique e depois no nous. Vamos trazer só para o soma hoje. Soma é corpo. É isso que corpo. você está falando. Soma é corpo, somático. Somático, tá? exatamente. Então, os gregos têm palavras para tudo e têm deuses para expressar tudo, porque é muito interessante, porque são, de uma certa forma, são esses sentimentos que nos controlam. Ou seja, são esses deuses que nos controlam. Uau. Então é muito mais simples. Eu não posso falar o que eu pensei agora, mas eu preciso escrever, porque você me abriu um mundo aqui na questão de deuses, de idolatria, mas eu achei muito 10 isso. Ok, os gregos têm nomes, têm deuses para expressar até sentimentos e maneiras de agir. Yeah. Porque é mais fácil. Ó. Se a gente conseguir dar nomes para os sentimentos, então a gente eleva esses sentimentos e ao mesmo tempo dizemos que estamos reféns deles. Não necessariamente era uma divindade, mas era uma forma de colocar isso que eu não consigo controlar como divino. E não é simples de entender? Ó. Então, uma palavra significa muita coisa. No Egito Antigo também era assim. A ideia da multiplicação, né, dos multideuses, na verdade não eram eram formas de dar nome para um sentimento. Também, uma ideia de sentimento, uma ideia do tempo, uma ideia momentânea nossa. Bom, então o Eros, quando vai se expressar no soma, o que é o soma? É o corpo. Como que uma pessoa daquela época, então, do mundo grego, que a gente está falando, poderia, nesse mundo antigo, poderia dizer que ama alguém? Na continuação dos corpos, ou seja, no encontro um com o outro e no nascimento. Quando nasce alguém, eu digo, ó, eu te amo porque eu quero continuar a vida com você. Essa vida que está em mim, que está em você, continua numa criança. Ou seja, isso é muito natural, e os gregos têm essa ideia do natural e do homem, da virtude do homem. Então, a manifestação, a natureza por si só, não natureza grega agora, depois eu vou fazer essa distinção, tá? Porque natureza para os gregos tem a ver com divino, e a natureza agora que eu vou falar é a natureza biológica mesmo, darwiniana. Então, a ideia de natureza é continuidade, adaptação e continuar-se. No mundo somático, eu preciso me encontrar com outra pessoa para produzir um outro corpo, para que esse corpo continue levando o meu DNA. Então, essa é uma expressão de amor primitiva. Yeah. Mas nós vamos, então, ao longo da história, mundo primitivo, mundo médio, mundo moderno, mundo pós-moderno, vamos nos sofisticando. Menos necessidade de segurança, de proteção. Eu posso pensar um mundo iluminista, posso pensar que a vida, então, o sol não é para a natureza, o sol nasceu para mim. O sol não é da natureza, o sol é meu. Ou seja, e volta muito para o eu. Então, hoje está chovendo em São Paulo, hoje está chovendo, mas por que hoje está chovendo? Eu precisava hoje sair. Ou seja, o mundo pós-iluminismo, ele passa a ser um mundo muito do eu. Ou seja, onde o mundo é feito para essa pessoa, para esse sujeito que está ali. Ou seja, eu não preciso mais me produzir para existir. O mundo existe porque eu existo. O mundo se significa pela minha existência, então a forma de amor altera. Então agora a gente não precisa mais pensar na necessidade básica, nós podemos... Então agora dar beijo na boca, século XVIII, beijo na boca é algo recente, não sei se vocês já sabiam disso, mas é algo bem recente. Beijar na boca. Por que beijar na boca? Ou seja, se a vida não tinha tempo para parar e contemplar uma paisagem, você tinha que se proteger. Então, quando nós estamos numa determinada ideia, o que nós estamos fazendo é justamente isso. É dizer que a nossa ideia é a única que existe e não existe outras. Por quê? Eu só consigo olhar de um determinado ângulo.
Basicamente isso. É muito interessante isso, virou uma questão egoísta. O que o Reginaldo falou aí, que quando a gente vai no avião, eles dizem primeiro você põe para você a sua proteção e depois para o outro, mesmo que você esteja com o filho, né? Então ele quis trazer isso de uma maneira que primeiro eu preciso me amar para depois amar o outro, para poder cuidar do outro. E na verdade, eu acho que assim, eu acho que essa foi uma das questões que para mim fica muito clara quando eu falo que Jesus disse amar o outro como a si próprio. Como é que eu posso passar pelo outro se eu não passar por mim primeiro? Eu preciso passar por mim. Então eu tenho que me resolver primeiro com isso que eu coloco de amor. Eu acho que é um tema muito interessante para falar, porque a gente vive e não pensa. A gente precisa ter os nossos conceitos para nós formados, pelo menos para a gente poder viver. Porque muitas vezes nós falamos aquilo que nós não fazemos. E eu acho que isso é muito perigoso, porque a gente aí entra em outros caminhos de caráter, de pessoas que, de como lidamos com o outro e como vivemos esse relacionamento com o outro. Eu acho que isso é muito... Primeiro, o primeiro eu, que você veio com essa história agora dessa segunda maneira de amar, né? Porque viramos egoístas, mas eu não posso viver numa contemplação sem cuidar de mim, né? Que fica complicado. Então, Eu preciso cuidar de mim primeiro, para poder cuidar do outro. Então, assim, é muito complexo isso, porque não, eu acho que sai um pouquinho até aquela história de, não, fulano é egoísta. Não, não é um egoísmo, é uma sobrevivência. Porque eu não posso te dar o que eu não tenho. Eu não posso te dar um amor que eu não tenho. Não sei. é interessante isso. Não, Léo, é interessante porque a ideia do egoísmo, ela foi, às vezes, supervalorizada, né? Algumas pessoas, você não pode ser egoísta. Mas é justamente esse o ponto. Nós começamos a vida sendo egoístas. E é Yeah, um egoísmo do quê? Do corpo. Se a criança não pensar, se o corpo da criança não pensar em sobrevivência, ela não exige. yeah. E ela Ela vai ser morre. uma, ela morre, exatamente. Então ela precisa chorar, ela precisa exigir, ela precisa fazer alguma coisa para falar, Yeah, estou com fome, esse corpo tem fome, esse corpo tem frio. Então, esse egoísmo é necessário e é importante pensar em você. Quando ele se torna exagerado, aí entram outras situações. Mas a ideia sempre é buscar, numa maturidade, tentar entender essa relação de necessidades primárias, que seria o egoísmo primário, egoísmo secundário em Freud, ou seja, o egoísmo secundário, o narcisismo secundário, enfim, nós vamos ter com outras relações com o mundo. Eu preciso do mundo e o mundo precisa de mim. Então é uma troca. Mas eu preciso pensar no que eu quero, né, o que vocês querem. Há sempre essa relação. E toda essa ideia de relacionar-se com o outro vai estar ligado diretamente de como eu fui relacionado, como eu fui tocado, como eu fui estimulado. perfeito, perfeito. Sempre nós vamos voltar nisso. Peraí, me fala esse terceiro amor, que você ficou com o primeiro, que é o soma, o segundo é Psique. a psique, e o terceiro? O terceiro é o nous. Eros, para se expressar, a história do Eros é muito bacana, tá? É muito bonita, assim, o conto do Eros, porque os pais dele são Poros e Pênia. Poros é um príncipe deus belíssimo e riquíssimo. E a Pênia é uma mendiga, uma deusa mendiga, que falta, ou seja, ela é a falta. E no encontro do banquete no dia de Afrodites, que Eros nasce no dia do aniversário de Afrodites. Por isso que ele é o deus do amor. Ele, Ah, ele, ele nasce nesse dia. Então, só que ele nasce do encontro da falta com a abundância. muito bom. Por isso que o Eros é faltante. Por isso que o amor é faltante. O amor falta algo para os gregos. Então, o que falta? Então, quando ele nasce, então, Pênia encontra Poros, ele tomou a ambrosia, que é um tipo de vinho, néctar dos deuses. Eles estavam bebendo, bebeu muito. E ela passa e encontra ele nesse banquete e caído com essa ambrosia.
e ele se deita com ele, que nasce Eros. Só que como Eros é parte pênia, mais parte pênia do que parte poros, ou seja, abundante, ele não tem essa abundância do pai, essa beleza do pai. Ele tem as características mais da mãe, da falta dessa mãe, que é a pênia, nesse conto grego. E então ele passa a se encontrar no primeiro nível, tentar encontrar o que falta, que é um corpo, um outro corpo em abundância. Só que ele não encontra, ele só consegue ser completo quando tem o nascimento. Então isso é o soma. Então quando nasce a abundância entre a falta, entre a abundância e a falta. Os dois se unem num outro corpo e nasce o soma. Só que nesse mundo soma, o que é o soma? O soma perde, o soma morre, o soma deixa de existir. Então nesse primeiro nível, esses amores desse mundo do somático, muito próximos da falta, são amores que cobram muito. Por quê? Porque eu transfiro aquilo que me falta para você e exijo que você fique perto de mim. Por quê? Porque nesse encontro eu me tornei inteiro. Aquilo que eu não me representava, me realizo. Então quando o outro vai embora, seja amigo, seja par romântico, seja o que for, seja um objeto, é uma perda muito grande. É uma perda que dói na alma. É um mundo somático, sofre muito. Uau. No segundo nível, fala. Não, Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Não, nós vamos terminar, porque a gente vai deixar aqui com o fio no céu da boca para a gente continuar amanhã. Aliás, eu ia pedir para que vocês, por isso que eu pedi para o Henrique falar um pouquinho desses tipos de amor, porque assim, é muito complexo falar sobre o amor e eu acho que deve ser mais falado. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente consegue se ressignificar e entender. Porque assim, é muito. Eu aprendi hoje muito, eu vou ouvir de novo isso, e vou pesquisar um pouco sobre essa questão do amor eros. Eu achei muito interessante. Nós usamos essa palavra, mas não temos a ideia por que foi falada dessa forma. E isso que você disse, essa falta, nós somos os eternos carentes, achamos que os outros têm que nos preencher. Estamos sempre lutando contra isso, mas quando a gente está numa consciência, talvez a vida não seja tão difícil assim, né? O que você falou assim, quando o outro vai embora, a gente arranca os cabelos, a gente vai... Sabe? Para com isso, né? Mas a gente não pode dizer que o outro para com isso, se ele não entender o que está acontecendo. Você está rindo, né? É porque eu conheço aquela moça que fala isso, é muito bacana, muito legal, ela fala muito boa. Para com isso. Não, isso é sofredor. Tudo bem. Só que tem uma... Só finalizar aqui, depois você finaliza. Se a gente for para o 1 Coríntios 13, que eu acho que a gente podia falar amanhã, né, de Paulo, do amor, o amor é sofredor, tudo não sei o quê, tudo não sei o quê. Gente, eu me sinto presa quando eu leio 1 Coríntios 13. Acho que ninguém nunca ouviu falar isso, né? Acho que nessas lives eu falo que não devia, mas tudo bem. Mas eu me sinto presa a esse amor e ao meu porte, a minha maneira como eu vou falar, se eu engulo isso. Mas eu acho fantástico quando Paulo diz, se não tiver amor, é como um sino que tinde, meu. Não vai acontecer absolutamente nada com você. E isso que você falou, esses sentimentos todos precisam ser colados com esse tal do amor que a gente não sabe o que é. Por isso que o primeiro nível é possessivo, exatamente isso. Só que, ó, lembrando para vocês, ó, tem mais 2 níveis, ó. Tem outros 2 níveis que irão acontecendo conforme essa sofisticação do sujeito. Tá, eu estou usando sujeito agora, mas na época não era usado sujeito. Mas enfim, com essa sofisticação desse sujeito. Tem algumas questões aqui, deixa eu ver se para a gente ir encerrando, né? Isso. A Deca está perguntando no mundo grego. Peraí, só um minuto. No mundo grego, o amor era homossexual, as mulheres eram consideradas de que forma? A Mari está dizendo o seguinte, a falta do auto-amor faz com que o amor ao outro vire dependência emocional. Eu acho que eu quero responder isso. Somos tão egoístas que até o calço das nossas mães pegamos para a gente também. É verdade, Reginaldo. Não, esse Reginaldo, você tem filho, Reginaldo? Porque ele faz umas perguntas. Muito boa. Eu preciso conhecer mais o Reginaldo, porque as perguntas dele me levam a pensar, quem é Reginaldo? Gostei, até o calço da mãe a gente leva.
Que bom. Isso que a Mari está falando é interessante. A falta do auto-amor faz com que o amor ao outro vire dependência. É uma forma de entender esse relacionamento. Sendo um pouco mais... vamos sofisticar um pouco esse texto. Pensando em Freud, pensando nessa ideia do que nós estamos falando, de que nós somos, temos um corpo biológico que precisou se significar e ficar vivo. Quando ele tem uma linda menina de 16 anos, né? Ótimo. Essa ideia de auto, a gente vai precisar entender que não existe eu sem o outro. Então esse é o primeiro ponto. Não existe um eu sem um outro. Eu só tenho a diferença porque existe um outro. Por isso que a ideia de igualdade é muito complicada. É uma ideia muito grande. Ou seja, igualdade significa que não tem diferença. E isso é um grande problema. Porque pressupõe que todos somos iguais e sentimos iguais. E isso não é assim. Bem dentro da própria casa, dos próprios filhos, somos iguais. Por quê? Esse adulto que cuida, ele cuida em tempos diferentes dele mesmo. Então é um bom papo, essa é uma boa questão. De repente a gente faz na outra semana uma proposta disso que a Mari trouxe, desse auto-amor, dá para uma boa discussão. Muito bom. Tá? Mas sempre pensar nessa questão da igualdade como algo muito complexo e talvez utópico. Por quê? Porque sem vocês, sem o diferente, eu não sou eu. Seríamos todos da mesma espécie de árvore. Seria tudo maçã. Exatamente. E temos a necessidade disso. Voltamos amanhã, Henrique. Vamos continuar com essa nossa questão. E, gente, vocês mesmo quem ver depois, se quiser colocar alguma questão sobre o amor, porque eu acho que nós não vamos chegar à conclusão, mas nós vamos pensar sobre isso. Né? No finalzinho lá da parte do, como é que ele chama? Do Paulo, né? Ele fala, que eu vou cantar na versão do João Alexandre, vazio seria eu falar, o sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse eu acho que o amor todos nós temos, senão não teríamos vida. A Aline falou isso, o amor é vida. Amor e eu não sei de que maneira que é a sua vida, nem a minha vida, porque eu vou me reconstruindo a cada dia, mas eu acho que tem muito amor envolvido, né? O amor é vida e a vida quer viver, ó. Pronto, ó. Ficou. Que saudade de você. Passar esses dias sem estar aqui no papo, fiquei com muita saudade, Henrique. É muito amor envolvido nessa história toda. Ai, delícia de início de carta. Para nós também. Ô Mari, volta amanhã. A Mari tem ela faz uma arte incrível. Quem não viu a nossa live, o nosso programa Libera Libido, ela tem um material, uma riqueza de uma relação artística. Foi que eu me vi. Foi a Mari, Põe para nós, Mari, aí, onde podem te encontrar, tá? Para o pessoal te encontrar e falar com você e conhecer um pouco do seu trabalho. Amei. Aquela mulher de chita, que ela foi pegar pedaços de chita para fazer. A Léo tem as tuchas, ô Mari, a Léo tem as tuchinhas. Pois é, as minhas tuchinhas africanas. Que delícia, gente. Que bom, amanhã nós estamos aqui continuando falando de amor. E falamos de amor porque amamos, né? Uau, que coisa boa. De amor, a boca fala que o coração tá cheio, é isso? Eu ouvi falar? Exatamente. Olha, o meu coração tem muito amor. Até quando ele está muito zangado, ele às vezes está zangado por amor. Olha lá. Então tá, gente. Bora lá. Ó, bom falar com vocês, bom tê-los com a gente. E amanhã estamos de volta. Coloque as perguntas, se vocês tiverem alguma, coloque depois no vídeo, porque essas perguntas aqui não aparecem mais para nós, né? Logo que a gente ficar grande, a gente vai para o YouTube. A gente precisa ir para o YouTube, migrar para lá, porque migrando para lá a gente pode até depois conversar um pouco sobre as perguntas que vocês colocam, porque, gente, live é isso, live é vida, e é muito bom as questões que vocês colocam. Vocês muitas vezes atrapalham a nossa live, mas num atrapalhamento amoroso, tão bom,
Porque a gente se sente incomodado, abraçado e amado, mesmo quando vocês dizem coisas que parece que a gente não consegue entender. Porque eu acho que a vida é isso. Graças, Henrique. Bom demais. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Estamos cá com Até muito amanhã. amor.